Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores e começamos já o programa de hoje, como é habitual, com a atualidade da Diocese açoriana. Decorre este fim de semana, em Fátima, uma Assembleia Nacional Sinodal com representação de todas as dioceses do país, à exceção da Diocese do Funchal. A equipa sinodal da Diocese de Angra é composta para já pelo Bispo Dom Armando, Monsenhor José Constância, o Padre José Júlio Rocha, Padre Dinis Silveira, Carmo Rodeia, porta-voz da Diocese, e o advogado Francisco Almeida de Medeiros. Em análise está o documento da segunda sessão da 16ª Assembleia do Sínodo, que o Papa tornou como documento do Magistério. Depois da primeira manhã de trabalhos, o Bispo de Angra diz acreditar na sinodalidade. A primeira ressonância é que a sinodalidade de facto é possível. Foi uma manhã muito prática, muito cheia de boa vontade de toda esta gente e cheia de alegria por poder falar, ouvir o Espírito Santo. Portanto, a sinodalidade é efetivamente possível quando nós a tornamos prática assim, e colocamos as pessoas umas com as outras a procurar percebê-la e a vivê-la. Monsenhor José Constância garante que para haver sinodalidade deve haver conversão. Creio que a ressonância fundamental é que tudo isto pede a nós uma conversão integral, uma mudança, para haver mudança, conversão, pois leva-nos a que este caminho seja um caminho formativo, com uma formação bem feita, para ser os discípulos de Cristo e apóstolos, e depois uma participação local forte, na paróquia, na Diocese e a nível nacional. O Padre José Júlio Rocha acredita que o encontro quer pôr a Igreja a pensar. Que ainda há muito caminho a percorrer, ainda estamos numa fase eventualmente aérea, não digo aérea, tem muitas coisas práticas, mas estamos ainda a trocar muitas ideias e a ideia com que eu fico agora de tudo isto é que há meia dúzia de pontos fulcrais e fundamentais que se estão a individuar. A escuta, a criatividade das bases, a conversão e mais uns quantos que são um desafio porque é isto que a Igreja pensa. O que nós estamos fazendo aqui não é mudar a Igreja, é mudar muitas coisas da Igreja, mas é uma igreja que pensa, não apenas celebra, mas uma igreja que também pensa, não uma igreja apenas que faz ação sociocaritativa, que evangeliza, mas que também pensa e que pensa em si mesmo. E só isto vale por si mesmo. O resto, vamos nos esforçar para harmoniosamente e em sinodalidade caminharmos juntos. Já o Padre Dinis Silveira assume ter algumas reservas sobre a materialização deste processo sinodal. Primeiro é o encontro, termos aqui a possibilidade de vermos quase todas as nossas dioceses e ver aqui o sentir e depois este método que utilizamos, ver como o Espírito fala a cada pessoa e depois esta partilha. Claro que é um mare magnum o que temos aqui para fazer. Pessoalmente tenho algumas reservas em relação a algumas coisas, temo muito que isto fique muito pela rama, que seja moda e por isso não queremos que isto fique só pela rama, que seja apenas uma moda e que passará e que depois até de manhã na apresentação de documentos se falava nisso, o perigo de fazer isto tudo muito bonito, palavras fantásticas e ficar tudo igual. De maneira que se isto não passa pelas bases e se não é uma coisa assumida verdadeiramente com conteúdo, com a estabilidade que isto quer, com o fundamento que depois passa para a conversão pessoal e pastoral, pela partilha e pela formação, é muito complicado. No entanto, se realmente conseguirmos dar este salto, sim, para formarmos comunidades maduras, formarmos comunidades conscientes e, sobretudo, para darmos resposta a tantos problemas que temos nas nossas comunidades. Acho que é uma oportunidade fantástica.
A representação laical nesta equipa diocesana faz-se por Francisco Almeida de Medeiros, advogado que destacou sobretudo o conceito da corresponsabilidade. A importância da corresponsabilidade de todos neste processo. Depois, a importância da mudança de mentalidades. Mas a mudança de mentalidades na Igreja de hoje. A importância do hoje, não olhar para o passado apenas, mas para os dias de hoje. E depois, a importância de participação de leigos, de mulheres, de jovens, de crianças, de todos, e isso sim ser o verdadeiro processo sinodal. Perceber que é um processo que não pode ser uma ruptura, mas terá que ser uma descontinuidade no que até agora tem existido. Foi isso que retive. O encontro nacional, promovido pela Conferência Episcopal Portuguesa, juntou mais de 290 participantes em Fátima no passado sábado. A Pastoral Penitenciária Diocesana apela à comunidade açoriana e ao sistema prisional que olhe para os reclusos para além do mal que fizeram. O padre Marcos Miranda, capelão do estabelecimento prisional de Angra, pede que haja mais lugar para a esperança. Ser recluso é uma marca, como que um carimbo, como que um selo que fica e que muitas vezes fica para a vida inteira. E creio que a nível social nós ainda tendemos a ter um olhar que vê mais os rótulos, ou vê muito este rótulo, mais do que uma oportunidade de a pessoa mostrar que cresceu ou de a pessoa desenvolver outro tipo de oportunidades da sua vida. Nós, como Igreja, também sinto que precisamos de fazer mais algum caminho nessa questão da reclusão e nesta questão do apoio e do reconhecimento do recluso também como uma parte de nós. Portanto, a missão da Igreja, seguindo Jesus, é precisamente o estar ao lado dos mais frágeis, e a população reclusa é uma população frágil pelas carências, pela privação da liberdade, muitas vezes pelas carências humanas, muitas vezes pelas carências afetivas, muitas vezes pelo meio concreto onde está, que não é um meio de todo fácil. Não definirmos ninguém pelo seu erro, mas definirmos as pessoas como pessoas, porque apesar de tudo é sempre um humano, é alguém como nós, e é alguém que precisa de nós, que é aquele que se apresenta como recluso. O padre Marcos Miranda admite que não é fácil comunicar o amor de Deus aos reclusos. Falar do amor de Deus a um recluso implica sempre dizer que, apesar de tudo, Deus ama, que apesar de tudo a misericórdia de Deus transforma, que apesar de tudo o abraço de Deus aconchega, que apesar de tudo o olhar de Deus ilumina, que apesar de tudo, nos sofrimentos daquele recluso, na sua privação de liberdade, na sua dor, Jesus Cristo também está presente. Falar da misericórdia de Deus aos reclusos é sobretudo dizer que este Cristo, Jesus Cristo, também é prisioneiro com aquele recluso, e que quando Jesus Cristo se aproxima da vida, quando Jesus Cristo entra no coração do recluso, está ali para ajudar a vida a retomar um novo fogo, um novo ânimo. É difícil para os reclusos em contexto de reclusão viverem a fé. É difícil no contexto de reclusão, quando se foi muitas vezes julgado por tudo e por todos, fazer a experiência de que ainda posso ser importante para Deus, que o olhar de Deus ainda me aceita assim. É difícil, mas é a experiência necessária. E falar da misericórdia de Deus aos reclusos é continuar a dizer que este Deus em que nós acreditamos continua a olhar para todos, também para eles, como filhos, e não como uma massa anónima, nem como um erro, nem como um pecado, mas sempre e sempre como um filho. No estabelecimento prisional de Ponta Delgada é voluntária a irmã Virgínia Dantas, que lamenta termos um sistema sempre mais punitivo do que reabilitador. Acho que tenho que levar um baú cheio de atributos bons, como alegria, ser gentil com eles, principalmente escutá-los. A gente não pode dizer muitas palavras, mas é muito importante para eles escutá-los. E depois tratá-los como pessoas, que eles são pessoas como nós,
é levar-lhes a esperança que dias melhores virão. Não termina tudo ali não é o fim, ali é uma escola de vida. Em alguns países está tudo muito organizado e muito evoluído. Nós aqui não, nós aqui estamos muito retrógradas, muito no tempo da pedra e está difícil, não permite a pessoa ter esperança para a vida e para o futuro. Temos que trabalhar em sintonia uns com os outros, a parte espiritual, a social, a própria política, os governos. Eu penso que se todos trabalhássemos em harmonia, que as coisas eram diferentes. Agora, cada um no seu cantinho, só a dar leis como é que deve ser, não saímos da situação que estamos. É mais não faças, se fazes, levas castigo e já sabes o que te acontece, em vez de fazer propostas de trabalhos e reerguer as pessoas para enfrentarem a sociedade no tempo atual. Eu penso sempre, se não sei se o Euromilhões, eu criava aí uma empresa e depois era só para os reclusos que estão na instituição prisional e reabilitá-los e gerar trabalhos e postos de trabalho para encaminhar essa gente no bom sentido e no bom caminho. E depois também ajudá-los assim na sua parte interior, nas suas vidas, que eles têm feridas que nunca se curam, e também ajudá-los a libertar-se desses seus pesadelos, porque fica sempre nas pessoas marcas negativas que eles muitas vezes lhes custa a desligar delas. Os Açores têm atualmente 3 estabelecimentos prisionais, além do de Angra do Heroísmo, que possui cerca de 230 reclusos atualmente. Existe a cadeia da Horta, com 1,5 de reclusos, e a cadeia de Ponta Delgada, que nas últimas semanas voltou a ser notícia pela sua condição de sobrelotação, exiguidade e degradação de instalações. A ouvidoria de Vila Franca do Campo vai receber a segunda Missão País de 1 a 8 de fevereiro. Cerca de 50 missionários católicos regressam à ilha de São Miguel para transformar a vida dos que visitam. Vasco Diniz, coordenador da Missão País, explicou ao Igreja Açores o que está a ser preparado para esta segunda edição. Porque temos uma grande responsabilidade de receber mais de 50 jovens que querem realmente transformar e trazer alegria a uma comunidade, e por isso a missão acarreta alguma responsabilidade e tem que ser preparada. Dizer também que existem 2 níveis de preparação. Primeiro é a nível nacional, onde se definem coisas mais abrangentes, como o mote da missão, o hino, qual será o lema também e a cor da t-shirt que vai ser usada, assim a título de exemplo. E depois existe uma preparação mais específica de cada missão, e que se calhar é nisso que está mais interessada e que eu posso ir um bocadinho mais a fundo. Na nossa missão em Vila Franca do Campo, aquilo que se está a fazer, e quando se pensa numa missão, existem alguns pilares que é preciso controlar. Se calhar, pensando assim rapidamente em alguns, poderemos pensar nos mais importantes: o alojamento, os transportes, as refeições, os momentos espirituais e o padre, que vai acompanhar a nossa missão, o senhor padre que vai acompanhar a nossa missão, e isso é feito também através da ajuda da comunidade e de vários donativos. Por exemplo, o alojamento, o ano passado ficámos no Centro de Escuteiros de Vila Franca do Campo, e este ano já tivemos a feliz notícia que temos outra vez essa possibilidade, e aproveito para agradecer a hospitalidade, e que fomos muito bem recebidos o ano passado, mas funciona tudo um pouco à base destes donativos e também para os transportes. Ao nível das refeições contamos com a ajuda da Santa Casa, e por isso é muito por aqui. Depois dividimos também a nossa equipa de chefes para que consigamos controlar melhor estes pilares que falei. Só, por exemplo, no meu caso, que sou chefe de oração, controlo e não é controle, mas com a ajuda da Margarida, que é outra chefe de oração, tentamos criar os melhores momentos e tentar criar vários momentos de espiritualidade ao longo da missão, que são preparados previamente, para que os jovens consigam efetivamente sentir a fé e a mensagem de Cristo, para depois poderem melhor levar à comunidade. São 3 chefes açorianos, num total de 8, e vários universitários das ilhas que integram o 2º ano da Missão País, que regressa a Vila Franca do Campo entre 1 e 8 de fevereiro. Decorreu este sábado, 11 de janeiro, a iniciativa Fonte Ação, um encontro promovido pela CIRP, a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, e juntou 15 religiosos da Ilha Terceira na paróquia da Fonte do Bastardo. E consiste nada mais, nada menos que um exercício de igreja em saída.
os religiosos e as religiosas da ilha, aqueles que estão disponíveis, uns 15 talvez, iremos passar o dia em Fonte do Bastardo, contactando com a população, dando um pouco de nós mesmos, conhecendo a freguesia, promovendo ali uma intercomunicação entre os irmãos e as irmãs que atuam na terceira e a população daquela freguesia. Chegar às 9 horas, fazer um momento de oração com o pároco e com alguns populares, e depois temos um encontro com o pároco e o presidente da junta, e a seguir distribuímos-nos pelas várias ruas da cidade, cafés, supermercados, enfim, pontos onde haja gente, para aplicarmos um questionário, uma sondagem à população. É um pouco o pretexto para contactarmos com a população em geral. São 1000 e poucas pessoas, a população da freguesia. 1100 pessoas, talvez. O irmão Augusto Vieira, da CIRP. O encontro terminou com uma Eucaristia e com um lanche convívio. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. No Other Land é um documentário israelo-palestinense. Nele vemos sobretudo o ativista palestiniano Basel Adra e o jornalista israelita Yuval Avraham, enquanto estes documentam as dificuldades de muitas famílias de palestinianos. Estas consistem sobretudo na destruição das suas casas e estruturas vitais pelo governo israelita. É um filme essencial, mas não fácil de ver, uma vez que a naturalidade da violência é impressionante em alguns momentos. Para além disso, a conhecida injustiça dos colonatos e do exército israelita também é difícil de suportar para os espectadores. Aqui destroem-se as casas e famílias inteiras têm de passar a viver em cavernas. Este é um filme de testemunho, um verdadeiro documento sobre a perpetuação do ódio. Na Bíblia, Jacob recebeu o nome de Israel, aquele que lutou contra Deus. Ao vermos este filme, só podemos esperar pelo momento em que na palavra Israel não caiba a luta contra pessoas indefesas. E a certeza de que neste Israel já nem cabe a palavra Deus. No Other Land está disponível na plataforma Filming e devia ser de visionamento obrigatório. Um santo domingo e boa semana para todos. E o nosso convidado desta edição do Igreja Açores é o padre Marco Luciano Carvalho, diretor do Serviço Diocesano da Liturgia. Aliás, é nessa condição em que é nosso convidado, mas também membro do Colégio de Consultores, é presidente da Comissão de Música Sacra e também delegado diocesano aos Congressos Eucarísticos. Antes de mais, boa tarde, obrigada por estar connosco. Temos já, aliás, a decorrer jornadas de liturgia em Vila Franca do Campo e na Lagoa. Quais são os programas destes encontros? Muito boa tarde, Tiana, e a todos aqueles que nos escutam. É com imenso gosto que neste momento depois me dirijo a todos para desejar em primeiro lugar votos de um bom ano para toda a gente. Este ano muito especial, um ano jubilar da esperança, pois que seja um tempo de esperança para todos, particularmente para a Igreja, para os desafios que ela enfrenta atualmente. Ora, muito bem, nós temos, como disse, muito bem, jornadas de liturgia na Vila Franca, na Ouvidoria Vila Franca, que já decorreram, que foi a 9 e 10, ontem, precisamente terminámos. Foi o último dia das jornadas em Vila Franca do Campo, e no próximo dia 22 e 23 de janeiro teremos as jornadas de liturgia na Ouvidoria da Lagoa. As jornadas, pois, nós tentamos, através do diálogo com as ouvidorias, perceber quais são as maiores necessidades, digamos assim, para cada ouvidoria, e dentro daquilo que é o nosso pacote de formações, vamos dizer assim, desta maneira, procuramos, enfim, ir de encontro às solicitações que nos são feitas por cada ouvidoria, por cada realidade,
que, como sabemos, é diferente. Quer dizer, nós procuramos responder às necessidades de cada ouvidoria e com isto, nem todas as jornadas são iguais em toda a ouvidoria. O que quer dizer que agora em Vila Franca o nosso foco foi precisamente nos grupos corais paroquiais, formação litúrgica para os grupos corais, também formação técnica, em que tivemos um grupo de pessoas da Comissão Diocesana de Música Sacra, o professor Odilardo Rodrigues, o doutor Tomás Ferreira, e eu que estivemos a fazer formação litúrgica e técnica aos grupos corais paroquiais. Ontem houve uma formação para fotógrafos no âmbito da liturgia e a partir daquilo que é a liturgia, porque houve a necessidade, e a começar pela ouvidoria do Pico, porque foi lá que este trabalho foi feito pela primeira vez, houve a necessidade de, no fundo, dar formação litúrgica aos fotógrafos. Claro que não é do nosso âmbito, nem da nossa competência, fazer formação técnica aos fotógrafos, dizer como é que eles vão tirar fotografias, nem falar sobre fotografia. O nosso objetivo, e correspondendo àquilo que foram as solicitações das ouvidorias que sentiram esta necessidade, foi precisamente dar formação litúrgica. Isto com certeza que é do nosso âmbito, do âmbito da liturgia, dar formação litúrgica aos fotógrafos, àqueles que também interagem na celebração litúrgica, de forma a eles estarem mais despertos para a realidade da liturgia e ao mesmo tempo saberem como se hão de movimentar no espaço litúrgico, como devem, ou quando devem, acima de tudo é isto, quando devem exercer o seu trabalho, porque há momentos e momentos na celebração e eles precisam de ter conhecimento destes momentos. Qual foi o feedback dos fotógrafos que participaram nesta formação, nomeadamente na do Pico e eventualmente alguma que já tenha acontecido também em São Miguel? O feedback tem sido muito positivo, porque é uma formação diferente, eles não estão acostumados a ouvir falar destes assuntos, porque quando se fala de formação para fotógrafos, pronto, pensa-se sempre que se vai ali falar sobre fotografia e sobre outras coisas que tenham a ver com a fotografia, mas como já disse, não é esse o nosso âmbito, porque teríamos aí outras pessoas mais habilitadas para falar sobre o assunto. O nosso âmbito é despertá-los e é sensibilizá-los para as questões litúrgicas e com certeza que isto para eles, como foi um assunto novo, foi alvo de muita discussão até, porque realmente verificou-se que infelizmente não se tem feito formação a este nível e muitas vezes nós, nas celebrações litúrgicas, os parcos concretamente, nas várias festividades, nas várias celebrações, muitas vezes queixam-se e reclamam precisamente porque os fotógrafos não sabem estar, os fotógrafos não se sabem comportar, os fotógrafos muitas vezes não têm atitude na celebração, interrompem os espaços litúrgicos de qualquer maneira, não têm em conta os vários momentos da celebração, tiram fotografias durante o tempo da homilia, distraem as pessoas e realmente estas são as queixas dos parcos. Ora, nada como ajudar as pessoas a fazerem melhor, ajudarem as pessoas a perceberem que enfim, numa celebração litúrgica não é a mesma coisa que um jogo de futebol, não é a mesma coisa do que um momento cultural diferente, tem especificidades e realmente há que ter em conta muita coisa, particularmente o espaço sagrado, o lugar onde eles se movimentam, que há espaços e espaços e há lugares e lugares na celebração, há momentos e momentos na celebração e nem todos os momentos os fotógrafos devem realmente agir como podem agir num outro evento e num outro momento qualquer. Quer dizer, há momentos em que são específicos, são próprios e que são mais adequados. Quer dizer, tudo isto foi alvo de discussão, foi alvo de diálogo e foi uma formação que, para além dos conteúdos que foram dados, ou que foram passados, vamos dizer assim, também serviu muito para nós próprios como formadores e neste âmbito concreto da liturgia, estarmos mais despertos para percebermos como é que podemos ajudar as pessoas.
neste campo, porque não é só muitas vezes nós nos queixarmos, porque as pessoas estão a fazer o seu papel, mas para fazer o seu papel é necessário realmente terem condições, terem ferramentas para que o possam desempenhar da melhor forma, mas isto, quando nós falamos de fotógrafos, falamos de todos aqueles que interagem no campo da liturgia. Videógrafos também, neste caso. Sim, com certeza, com certeza. Nós realmente precisamos cada vez mais das pessoas perceberem o porquê de fazer as coisas, porquê que fazem as coisas, que sentido tem aquilo que fazem. E perceberem qual o seu papel, qual o seu ministério, qual a sua função, particularmente no âmbito da liturgia. Ora, e é isto que nós fazemos com aqueles grupos, movimentos ou agrupamentos que estão no âmbito da liturgia e, concretamente, com estas pessoas que interagem também neste campo e que merecem também a nossa atenção. E eu diria que isto também é uma forma de acolher as pessoas. Fala-se hoje tanto de acolhimento, fala-se hoje tanto que é preciso acompanhar as pessoas. Ora, não basta nós dizermos que se faz mal, nós apontarmos o dedo no sentido que as coisas não deviam ser assim, que as pessoas não fazem bem o seu papel, mas também temos que, e é esta a nossa função, e é esta a nossa obrigação, dizer como é que as pessoas podem fazer as coisas da melhor forma possível. E sente que a receptividade por parte dos fotógrafos foi boa? Acataram os conselhos? Compreenderam esta formação? Sim. Eu aliás, esta isto é algo muito pessoal. Às vezes as pessoas fazem reservas a certas coisas porque não conhecem, não estão por dentro. Mas quando se começa a explicar e quando se começa a dizer o porquê das coisas, porquê é que as coisas são assim, claro que, enfim, as mentes abrem-se e começamos a dialogar e começamos realmente a nos encontrar a partir do diálogo. E isto é que é importante, é que as pessoas se sentem à mesa, esclareçam os assuntos, porque às vezes nós vamos criando estereótipos, vamos criando, enfim, filtros sobre as pessoas, sobre os acontecimentos, sobre as coisas, sem necessidade nenhuma. E às vezes estamos, enfim, de costas voltadas para aquilo que nem conhecemos. Gostaria de levar esta formação a todas as ilhas, se possível? Sim, com certeza. Aliás, nós, já que a Tatiana está a tocar neste assunto, nós gostaríamos de fazer tudo e mais alguma coisa o que diz respeito a este âmbito, porque é o âmbito da liturgia, atualmente, realmente, particularmente no meio eclesial, no meio do clero, há assim uma forma de ir desvalorizando por tudo o que diz respeito às celebrações. Porque temos que avançar mais no âmbito pastoral sociocaritativo, porque temos que avançar no campo de evangelização, etc, porque as pessoas já têm muitas celebrações. Mas atenção, é preciso perceber que também nas celebrações também se evangeliza, nas celebrações também, também há catequese. Aliás, a liturgia é a principal catequese, onde se dá a principal catequese. Por isso, nós temos que cada vez mais valorizar as pessoas naquilo que elas próprias fazem, no âmbito da liturgia concretamente, para que elas façam aquilo que fazem, mas com conhecimento de causa, mas não querendo desviar do assunto. Claro que era importante nós irmos a todas as ilhas, claro que era importante fazermos esta formação ao maior número de pessoas, talvez mais pessoas ainda do que aquelas com quem fizemos, porque o que houve foi praticamente uma sensibilização, porque nem todos os fotógrafos estão disponíveis, porque nem todas as pessoas estão abertas a isto, porque nem todos até foram sensibilizados, mas o que é certo é que é importante irmos tendo o fermento na massa, mesmo que sejam pessoas que sejam alvos desta formação, para que depois vão contagiando outros, vão falando sobre o assunto, vão falando do assunto a outros, e eles próprios também já vão tendo uma atitude diferente, que até pode ser alvo de imitação, no sentido, bem, aquela pessoa fez esta formação, aquela pessoa está por dentro do que é estar na liturgia, o que é exercer este serviço na liturgia, por isso, enfim, que ela seja apontada como uma referência. Ora, nós gostaríamos de o fazer em todas as ilhas, mas o que é certo é que as pessoas que estão no serviço diocesano na liturgia, e especialmente na Comissão de Música Sacra, que é de facto a Comissão de Música Sacra neste momento é que está com um grande trabalho de formação em mãos, são pessoas que têm a sua vida profissional, são pessoas, enfim, que têm
tem as suas profissões, como nós também como nós também padres somos parcos, e claro que nós não temos o tempo que gostaríamos para, enfim, estar a fazer formação nas ilhas e a responder a todas as solicitações que nos são feitas, porque nós, infelizmente, ao longo do ano, foram-nos pedindo muitas coisas e estão, neste momento, algumas ouvidorias a pedir-nos algumas formações e mesmo para se fazerem jornadas nas suas ouvidorias, e nós não estamos a ter capacidade para chegar a estas ilhas e para chegarmos a essas ouvidorias ao nível da formação, porque realmente as paróquias ocupam-nos muito tempo, os afazeres que nós temos também ocupam-nos muito tempo, e é pena que realmente as pessoas não estejam mais disponíveis para esse trabalho que precisa ser feito de formação, porque sem formação a coisa não chega a lado nenhum. Já falou da Escola Diocesana de Música Sacra, como é que ela está a correr, como é que estamos de inscritos, que cursos é que esta escola oferece, como é que, e com que regularidade é que existem estas aulas e estas formações? Pois a nossa primeira preocupação quanto à Escola Diocesana de Música Sacra foi garantir que ela tivesse estabilidade, quer dizer, que fosse uma ferramenta de formação, mas que tivesse estabilidade, no sentido que que tivéssemos dias próprios de formação, horas próprias, enfim, que tivéssemos também em termos de conteúdos, tudo muito certo, tudo muito orientado, para que realmente a escola tivesse estabilidade e pudesse garantir uma formação permanente aos grupos corais, particularmente na Ilha de São Miguel, porque é onde ela está instalada, porque de facto, devido à nossa descontinuidade territorial, ninguém pensa que seja possível replicar ou fazer este trabalho nas ilhas todas. Só se cada ilha se bastasse a si própria e se cada ilha realmente seguisse este mesmo conceito e tentasse, a partir da formação, uma formação mais sistemática e permanente, fosse também dando formação aos grupos corais, isto em cada ilha. Mas a fazer-se, pois fez-se em São Miguel, há uma experiência feita na Terceira, mas no que diz respeito à experiência feita em São Miguel, a escola é feita quinzenalmente. Nós temos a escola diocesana de 15 em 15 dias, temos cerca de 100 pessoas inscritas, e quando digo inscritas, não são inscritas a participar, no sentido de que as aulas que nós tivemos até o momento nunca houve um decréscimo em termos das inscrições e em termos da participação, porque podia ter havido aqui muita gente a inscrever-se e depois, ao longo das sessões, haver um decréscimo de alunos. São alunos fiéis, portanto. São alunos muito fiéis, e estamos a falar aqui da Ilha de São Miguel, de alunos que vêm de diversas partes da Ilha de São Miguel. Vêm muito longe, precisamente para terem as aulas. Estamos instalados na Ermida Nossa Senhora das Mercês, acolheu-nos a paróquia da Matriz São Sebastião, nesta ermida, que tem várias salas anexas, e é lá que desenvolvemos a nossa ação, de 15 em 15 dias, das 9 à 1 da tarde, aos sábados, das 9h30 à 1 da tarde. Então, nós temos, enfim, 2 momentos distintos. Numa semana fazemos formação litúrgica e depois, numa segunda parte, temos coro. São estas 2 disciplinas, a liturgia e coro. Na outra semana, na semana seguinte, o que é que nós fazemos? Temos a chamada formação específica. Dividimos, então, coralistas, dividimos para diretores de coro, salmistas e também outros, enfim, setores mais específicos do âmbito do coro. Isto para dizer que é feita primeiro num primeiro momento é feita a formação litúrgica e depois temos coro, e depois temos a formação musical e temos a formação mais específica orientada para os diretores de coro, para os salmistas, para os organistas. Aliás, estava-me a faltar aqui os organistas, que depois fazem a formação específica no outro sábado, quer dizer, à frente.
Por isso, a formação é feita nestes dois momentos. Temos pessoas a colaborar, vários professores que estão a colaborar connosco, pessoas, até muitas delas ligadas também à liturgia, no sentido que, apesar de serem professores de conservatório ou terem coros, também colaboram nas paróquias, por isso mesmo têm sensibilidade e estão por dentro do trabalho que está a ser realizado, e é assim desta maneira que é feita a formação permanente aos grupos corais paroquiais na Ilha de São Miguel, através da Escola Diocesana de Música Sacra. Teremos no dia 26, e já estamos a esgotar o nosso tempo, o domingo e também agora Jubileu da Palavra. Como é que gostaria que a Diocese celebrasse este dia? O Jubileu da Palavra deve ser um momento de encontro com a Palavra de Deus. Aliás, é nesta perspectiva que o Papa Francisco escolhe este domingo para que seja o domingo da Palavra, celebrado todos os anos. Este ano, com o Jubileu, pois aquilo que eu desejaria era que realmente a Palavra de Deus fosse esperança para cada um de nós. Nós estamos no Jubileu da Esperança, que ela fosse esperança para o mundo, que ela fosse esperança para os nossos movimentos, que ela fosse esperança para os nossos grupos, que ela fosse esperança para a nossa Diocese, que caminha a passos largos para a celebração dos 500 anos. Temos 10 anos pela frente, enfim, que nos vão preparar para este grande acontecimento, para este grande jubileu, digamos assim, também, da nossa Diocese. Por isso, o Domingo da Palavra, que fosse um dia celebrado por toda a gente, tendo a palavra precisamente no centro, e realmente fazendo dela luz e fonte de esperança para a vida e para toda a gente. Por isso, estão previstas diversas comemorações na Ilha de São Miguel, através do Secretariado Bíblico, na Ilha Terceira também estão previstas celebrações e já estão programadas para a Ilha Terceira, mas quem diz para essas duas ilhas, diz-se para toda a Diocese, porque depois todas as ouvidorias procuraram, enfim, formas de assinalar este Jubileu da Palavra. E a seguir ao Jubileu da Palavra vão seguir depois as outras celebrações, os outros jubileus, digamos assim, em que realmente os movimentos, os grupos vão poder celebrar no seu setor o Jubileu da Esperança. Importa que realmente este sentido de que a esperança é algo que nós devemos ter sempre na nossa vida, fosse transportado para todas essas celebrações, que não fosse somente uma celebração, mas fosse, acima de tudo, uma experiência, uma vivência sentida por todos, que de facto temos que alimentar a nossa vida com muita esperança para que possamos continuar a caminhada com todas as dificuldades, com o mundo em guerra, com tantas solicitações, com desafios que as paróquias enfrentam, com as dificuldades de um certo abandono que vai existindo, a falta dos jovens e a presença dos jovens nas celebrações, enfim, todos aqueles problemas, as questões também mais fraturantes que a Igreja enfrenta e que não tem a força para dar resposta a elas. Quer dizer, que o Jubileu seja celebrado precisamente com este forte sentido de esperança, para que estas questões possam ser abordadas, faladas e, de certa forma, vividas por toda a gente, para que toda a gente possa olhar o futuro com outros olhos, não é? Padre Marco Luciano Carvalho, muito obrigada por ter sido o nosso convidado esta semana. A continuação de muito bom trabalho para o Serviço Diocesano de Liturgia e que continuem a poder levar estas jornadas e estas formações a todas as ouvidorias quanto possível. Obrigada por ter estado connosco. E o Igreja Açores está de regresso na próxima semana. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.